Bem-vindo ao DevForge, o seu portal para explorar o universo da programação. Eu sou Alex Pimenta e hoje vamos decifrar os segredos por trás dos paradigmas da programação. Prepare-se para uma jornada que irá transformar a sua abordagem na escrita de códigos. Hoje vamos desvendar a evolução da programação, desde os seus primórdios até os modernos paradigmas que moldam o desenvolvimento de software. Vamos explorar cada um deles, entender suas nuances e aplicá-los de forma prática, após a vinheta. A programação tradicional, o avô dos paradigmas de programação. Imagina a cena, final dos anos 50, computadores enormes ocupando salas inteiras e programadores desbravando o território inexplorado do código. Era uma época em que a programação não tinha frescuras, era direto ao ponto, sem firulas. A programação tradicional é como o café preto do desenvolvimento de software. Simples, direta, sem açúcar e às vezes um pouco amarga. Neste paradigma, o código é sequencial, um passo atrás do outro, sem frescuras com estruturas complexas. Você tem uma tarefa? Escreva o código para fazer aquilo e pronto. Os programas nessa época eram como receitas de bolo, mas sem a frescura de cupcakes gourmet. Era mais do tipo, adicione isso, misture aquilo, asse por X minutos e voilá, você tem o seu programa. Simples assim. Vamos imaginar que você está programando em Common Business Oriented Language, ou simplesmente COBOL, uma linguagem clássica dessa era. Você quer somar dois números? Beleza. Vai aqui um pseudocódigo estilo vovô. Vamos ao exemplo prático. Fala galera, vamos agora mostrar um exemplo em COBOL. Aqui é um compilador online do COBOL, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E lembre-se, todos os códigos fontes que eu mostrar aqui vão estar no meu GitHub, que eu vou deixar o link na descrição também, tá? Vou colar o código aqui do programa. É um programa bem simples, é um somador, tá? Eu defini três variáveis. A number 1, number 2 e result. A number 1 vai ter o primeiro número, a number 2 o segundo, o result vai calcular a soma dos dois. Ok? É simples o programa. Então aqui ó, tá setando 4 para number 1, tá setando 6 para number 2 e aqui tá calculando, calculando o resultado do number 1 mais o number 2, plus number 2. E aqui vai mostrar na tela, the result number 1 plus number 2 is equal to result. Ok, gente? E aí vamos executar para ver. Executei e aqui está o resultado. Voltem aí com o vídeo. Obrigado, assistente. Olha que coisa mais fofa. Parece a receita da vovó para fazer bolo de chocolate. Display é tipo mostrar a massa na tigela. O accept é como pegar os ingredientes no armário. Já o set seria a quantidade dos ingredientes. Simples e direto, como uma receita clássica. Então, meu caro, programação tradicional pode ser antiguinha, mas é como aquele vinil da coleção do seu avô. Clássico e cheio de história. Programar nessa época é meio como fazer arte com um pincel grosseiro. Ah, nostalgia dos zeros e uns simples. Aliás, quem pensa que o COBOL morreu? Não, meus queridos, ele não morreu não. Ainda tem muitas empresas que usam um computador de grande porte, assim como grandes montadoras, bancos, fábricas, até lojas de departamento, por exemplo, e precisam de programadores COBOL. Bem-vindo à era da programação estruturada, uma época em que os programadores decidiram quebrar as regras do código desorganizado e criar verdadeiras obras-primas. Estamos falando dos anos 60, quando a programação decidiu vestir terno e gravata pronta para a formalidade. A programação estruturada é como a organização de uma gaveta de meias, mas para o código. Nada de bagunça, tudo no seu devido lugar. Os programadores dessa época deram adeus ao caos da programação tradicional e as boas-vindas a estruturas de controle sofisticadas. Em vez daquele código, faça isso, faça aquilo, a programação estruturada introduziu a ideia de blocos de código bem definidos.
If, else, loops e procedimentos. Esses foram os heróis que surgiram para dar estrutura elegante ao código. Vamos imaginar que você esteja programando em Pascal, uma linguagem queridinha dessa época. Se quisesse fazer um programa para calcular a média aritmética das notas dos alunos, ficaria mais ou menos desta forma. Meu assistente vai mostrar o exemplo. Voltamos aqui aos exemplos. Agora vai ser em Pascal, tá, gente? Esse é o mesmo compilador online. É só vir aqui e alterar a linguagem que você quer testar, ok? Eu vou deixar o link, eu já disse, né? Deixei o link aqui na descrição, ok? Então vamos ao exemplo em Pascal, tá? Vamos lá, colei aqui, é um programa simples para calcular a média. Ele só não tem interação com o usuário, então não adianta você pedir para digitar alguma coisa que não funciona, ele só mostra, ele só joga as coisas na tela, então o output aqui, ok? Então aqui eu defini duas variáveis para receber a nota, grade 1 e grade 2, e uma variável para calcular a média aritmética, average. Então tá, primeira nota é 8, a segunda nota vai ser 4, ok? Ele vai calcular a média aqui, vai colocar em average e vai verificar. Se a nota for maior que 6, então passou de ano. Se a nota não for maior que 6, então bombou de ano. Vamos executar e ver. Primeira vez, ele falhou, a nota é 6, a média foi 6. Então a gente vai aumentar aqui a nota da segunda nota para 5. E vamos executar de novo e ver se ele passou. Lógico que ele vai passar. Passou com nota 6,5. É isso, galera. É um programa simples, tá? Mas que funciona, pelo menos para teste. Lembrando que todas as fontes, todos os códigos que eu digito aqui vão estar no meu GitHub. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Voltem ao vídeo. Obrigado, assistente. Olha só como ficou elegante. Parece mais um jantar de gala para as notas dos alunos. If else é tipo a escolha do prato principal. E WriteLine é como anunciar o resultado em um banquete. Então, na programação estruturada, o código é como jardins da orla da Praia de Santos. Organizado, planejado e sem espaço para bagunça. Foi aí que aprendemos que a elegância também pode estar nos algoritmos. Adeus, bagunça! Bem-vindo à era da programação modular, onde os programadores decidiram que o código é como pizza, melhor quando fatiado. Isso começou nos anos 70, quando os programadores perceberam que dividir para conquistar era a chave para manter a sanidade mental. A programação modular é como construir um Lego gigante com o seu código. Em vez de tudo amontoado em um só lugar, você quebra o seu código em pequenos pedaços, chamado módulos. Cada módulo é como um herói, fazendo uma tarefa específica, tornando o seu código mais fácil de entender. A ideia é simples. Se seu código for uma história, os módulos são os capítulos. Você não lê um livro todo de uma vez, certo? Da mesma forma, você não quer entender o código inteiro de uma vez. Módulos são como capítulos independentes que se unem para criar uma grande história, ou no caso, um grande programa. Vamos imaginar que você esteja programando em Fortran, uma linguagem respeitada dessa época. Se você quisesse fazer um programa para calcular área de formas geométricas, ficaria mais ou menos assim. Assistente, mostra o exemplo. Então, pessoal, e agora a gente vai dar um exemplo em Fortran. Mesmo compilador online, tá? Vamos lá, vou colar aqui o programa que eu criei, tá? E primeira coisa é a criação do módulo fórmulas, que tem duas funções, um que calcula a área do retângulo e a outra que calcula a área do círculo, tá? É uma área de círculo, tá? E o programa em si é esse aqui, calcula áreas. Aí a gente definiu aqui 3 variáveis, tá? Real também, que uma vai ter o comprimento, outra vai ter largura e outra o raio. Vai calcular a área do retângulo usando a função calcular a área do retângulo, que passa o comprimento e a largura, e um calcula o círculo, tá? A área do círculo vai passar o raio, ok? Raio de 2.5. Vamos executar para ver o que acontece? Então vamos lá. Deixa eu aqui para cima.
E aí está os resultados. É isso aí, pessoal. Fortran é uma linguagem simples também, tá? E que é muito útil para cálculos e tudo mais. Voltem aí com o vídeo. Aqui o código foi dividido em módulos. Fórmulas é como o chefão que controla as funções de cálculo, e o programa principal só precisa chamar essas funções quando necessário. Então, na programação modular, o código é como um time bem treinado, cada membro faz a sua parte, e juntos conquistam o campeonato de software. Adeus confusão! Olá, organização modular! Bem-vindo ao universo mágico da programação com abstração de dados, onde os programadores aprenderam a arte de esconder os detalhes bagunçados e criar interfaces elegantes. Isso começou nos anos 80, quando os programadores decidiram que o código podia ser bem mais do que apenas uma sopa de bits. A programação com abstração de dados é como fazer mágica com seu código. Em vez de mostrar os truques sujos, você cria uma camada bonita e esconde tudo por trás. É um pouco como o mágico que não revela os truques, só o resultado final deslumbrante. Abstrair dados significa criar estruturas que escondem a complexidade. É como ter um assistente que faz o trabalho sujo enquanto você se preocupa com os detalhes interessantes. Queremos esconder as entranhas do código e mostrar apenas a face bonita para quem vai usar. Vamos imaginar que você esteja programando em Ada, uma linguagem que adora uma boa abstração. Se quiséssemos criar uma abstração para uma lista ou para um código qualquer, seria mais ou menos assim. Assistente, mostra o exemplo. Vamos lá então, vamos fazer um exemplo aqui. Então eu criei um projeto, tá, de Ada, tá? Este aqui é o Genat Studio. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem baixar ele para testar, tá? E vou deixar também o código fonte lá no GitHub. Beleza? Vamos lá. Eu vou copiar aqui o código que eu tenho aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um pacote, tá? Um pacote, todos os pacotes, tá aqui, ó, sources, todos os pacotes têm a extensão ADS e os programas que são executados têm a extensão ADB. Então eu vou colar aqui o código, tá? É um pacote, um package chamado wiki, que tem umas constantes aqui, são Sun, Moon, Two, Wednesday, Tuesday, Friday e Saturday. Beleza? E agora eu vou colar aqui, eu vou salvar isso aqui primeiro, né? E agora eu vou colar aqui o código do programa mesmo, tá? Em Ada. Então o programa em Ada é muito simples, tá? Se vocês quiserem estudar um pouquinho de Ada, basta seguir um link também que eu vou deixar aqui na descrição, que é para o site onde tem a documentação do Ada, tá? Mas basicamente é isso aqui, ó. Eu vou usar o pacote do Ada, tá? Que é o principal, que é o text.io, para ter esse punchline que vai escrever na tela, beleza? E aqui eu estou usando o pacote wiki que eu criei aqui. Então vamos executar para ver como funciona. Ó, o procedure man que vai executar este código, essas linhas aqui, que vão mostrar na tela, tá? Na saída de tela. O terceiro dia é Tuesday, ok? Então vamos lá. Tuesday é uma constante que está aqui, que é essa aqui. E vamos executar para ver se funciona. Tá, compilando, aqui está mostrando a compilação, passou a compilação toda e executou. Mostrou na tela isso aqui. É isso, o Ada é muito simples e volte pro vídeo aí. Aqui criamos uma abstração para umas constantes com nomes de semana. A parte interessante é que quem usa essas constantes não precisa saber como ela é implementada por dentro. É como pedir um café sem precisar entender o funcionamento na máquina de café. Então, na programação com abstração de dados, é com um mágico que esconde seus truques, revelando apenas o espetáculo incrível. Adeus complexidade! Olá, magia da abstração!
Só por curiosidade, você sabe dizer por que a linguagem ADA tem esse nome? Dê a pausa agora e responda nos comentários. Agora vamos ver se você acertou. O nome Ada é em homenagem a Augusta Ada Lovelace, a mulher conhecida por escrever o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina na história da computação. E você, acertou? Bem-vindo à festa mais animada da programação, também conhecida como Programação Orientada a Objeto, POO. Essa moda começou lá nos anos 60, quando os programadores decidiram que programação deveria ser mais como uma celebração e menos como um quebra-cabeça complicado. A programação orientada a objetos é como organizar uma festa incrível, onde cada objeto, no seu código, é um convidado especial. Cada um tem sua própria personalidade, habilidades e está pronto para dançar na pista do código. É como se os bits e bytes colocassem suas melhores roupas para se divertir. Ao invés de seguir uma lista de instruções, na POO você cria objetos que interagem entre si. É como personagens que têm suas próprias vidas e interagem para fazer as coisas acontecerem. Vamos imaginar que você esteja programando em Java, uma linguagem que adora uma festa orientada a objetos. Se quiséssemos representar um carro na POO, seria mais ou menos assim. Assistente, mostre o exemplo. Fala aí pessoal, voltamos aqui aos exemplos. E agora vai ser o exemplo em Java, tá? Eu tô naquele mesmo site e eu criei aqui, ele criou para mim um estúdio, tá? Uma IDE para programar em Java, ok? Então eu criei um arquivo chamado carro.java e ele já vem, quando você cria o estúdio para compilação Java, ele já vem com main, tá? Com um código aqui de Hello World. Eu já tirei e agora a gente vai colar aqui o código da classe carro, que vai receber, que tem três variáveis privadas que são são vistas aqui dentro da classe, marca, modelo e ano. E tem aqui o construtor da classe, que vai passar, quando eu passar pelo construtor, eu vou mandar a marca, o modelo e o ano. E ele vai preencher com os parâmetros, vai passar para essas variáveis privadas. Depois eu posso chamar o método acelerar, que vai mostrar essa mensagem na tela, e o método frear, que vai mostrar essa mensagem na tela. E agora eu vou colar o código principal, tá? Que vai ser executado, que vai utilizar a classe carro que eu criei lá, e mandando a marca, o modelo e o ano do carro, tá? E chamar aqueles dois métodos lá. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou executar aqui, aí ele compila, olha lá, iniciando o main class e vai mostrar aqui, ó, executou. Ele executou e mostrou as duas mensagens que estão naqueles métodos dentro da classe carro. É isso aí, galera. Voltem com o vídeo. Aqui criamos um objeto chamado carro. Ele tem características como marca, modelo e ano, e ações como acelerar e frear. Criamos uma instância dessa classe com um objeto chamado meu carro e fizemos ele dançar no seu próprio bloco de código. Na programação orientada a objeto, o código é como uma grande festa com objetos que dançam, se comunicam e fazem a magia acontecer. É como se cada linha de código fosse um passo de dança e a classe é o coreógrafo disso tudo. Adeus monotonia! Olá, POO, claridade! Se você está curtindo essa jornada no universo da programação, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal da WayForge e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. O seu apoio é fundamental para o crescimento do canal e para continuarmos fazendo conteúdos de qualidade. Nos vemos no próximo vídeo do DevForge, onde continuaremos a explorar as maravilhas do desenvolvimento de software. Compartilhe suas ideias nos comentários e até lá, continue codando com paixão. Que o código esteja com você.